A União Bancária está na ordem do dia, insere-se num quadro financeiro integrado e apresenta-se como uma resposta às múltiplas crises financeiras e económicas, concebida quando se tornou claro que é necessária uma reforma sólida que supra as falhas regulamentares e em matéria de supervisão. Os membros da área do euro fazem automaticamente parte da União Bancária, enquanto os outros Estados-membros podem optar por participar. A União Bancária é um complemento fundamental da União Económica e Monetária e do mercado interno que harmoniza a responsabilidade pela supervisão, a resolução e o financiamento a nível da União Europeia e obriga as instituições bancárias na área do euro a respeitarem as mesmas regras. Estas regras visam garantir, nomeadamente, que as instituições bancárias corram riscos controlados e que uma instituição bancária que erre assuma as suas perdas e a possibilidade de falência. As novas regras atualmente instauradas, através de vários atos legislativos, devem garantir que, a partir de agora, sejam as instituições bancárias e os seus acionistas e credores subordinados e não os contribuintes a assumir os riscos e cobrir eventuais perdas. Posta esta intervenção, Dr. Nuno Oliveira Pinto, muito boa tarde, bem-vindo a este programa. Colocava-lhe aqui uma primeira questão: de que forma a União Bancária irá responder a esses desafios? Boa tarde. Desde logo procurando separar o risco bancário do risco soberano, afastando assim o risco associado ao sistema bancário, por exemplo, em caso de falência de um banco, o que infelizmente sucedeu, como sabemos, em vários países, do risco da dívida soberana de cada Estado-membro da zona euro. Avançaria aqui para uma segunda questão. O mecanismo único de supervisão entrou em funcionamento no passado dia 4 de novembro, como bem sabe. Que papel terá aqui o Banco Central Europeu? Sim, é um facto. Desde o passado dia 4 de novembro, o Banco Central Europeu assumiu a responsabilidade pela supervisão direta dos maiores bancos da zona euro. Entre eles estão 4 bancos portugueses: a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o BPI e o Novo Banco. Mas este é apenas um primeiro passo rumo à União Bancária. Ficam a faltar 2 importantes etapas, mas que infelizmente estão ainda muito longe de estarem concretizadas. O que falta então, Sr. Doutor, ainda a ser feito neste domínio? A União Bancária está estruturada em torno de 3 pilares. Apenas o primeiro, o tal Mecanismo Único de Supervisão, já está, como referimos, em funcionamento. O segundo pilar, que já foi aprovado pelo Parlamento Europeu, prevê a criação de um Mecanismo Único de Resolução, que define o modo de atuar em caso de resgate ou de falência de um banco. Para fazer face a estes riscos do sistema bancário, prevê-se que venha a ter uma dotação global no valor de 55 mil milhões de euros. E, finalmente, um terceiro pilar, que está substancialmente mais atrasado, onde está prevista a criação de um fundo de garantia comum para os depósitos nas instituições bancárias, em vez de, como acontece atualmente, essa garantia ser assegurada individualmente por cada Estado-membro. Mas, embora ainda não esteja em vigor o Fundo de Garantia Comum de Depósitos, os clientes bancários beneficiam de uma garantia relativamente aos seus depósitos. A questão que se coloca aqui, e é importante naturalmente explicá-la, é até que montante? Até 100 mil euros por instituição e por titular. Recorde-se que até 2008, ou seja, o ano em que eclodiu a grave crise económica e financeira que ainda hoje se faz sentir na Europa, o Fundo de Garantia de Depósitos cobria apenas até 25 mil euros. Mas uma diretiva europeia, de março de 2009, veio estipular como limite mínimo dos sistemas de garantia a nível europeu os tais 100 mil euros por depositante e por instituição. É esse o montante que está em vigor em Portugal. Ficaram aqui as palavras de Nuno Oliveira Pinto, do time